Uma das maiores dificuldades na hora da adoção, além da burocracia, consiste na incompatibilidade entre o perfil pretendido e o perfil disponível para adoção. 75% dos pretendentes têm renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos. O tema adoção no Brasil é um desafio de enormes dimensões. Existe hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista de espera do CNA, Cadastro Nacional de Adoção. O Brasil tem 44 mil crianças e adolescentes atualmente vivendo em abrigos. Se há tantas pessoas dispostas a acolher uma criança sem família, por que o número de meninos e meninas do cadastro não para de crescer? A resposta pode estar na discrepância que existe entre o perfil da maioria das crianças. Verifica-se que o perfil dos cadastrados para adoção é distoante quando comparado ao perfil das crianças pretendidas. Segundo o site do Senado, a análise dos perfis do CNA indica que é falsa a crença comum de que o maior obstáculo às adoções no Brasil é a questão racial. Cerca de 1/3, 32% dos pretendentes só aceitam crianças brancas, o que representa exatamente 3 em cada 10 cadastradas. Acompanhe outras notícias regionais no Plantão da Redação. Criminosos invadiram o fórum de Caçapava e levaram armas e coletes dos seguranças. A Polícia Militar apura quantas armas e munições foram levadas. Até o momento, ninguém foi preso e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma trapezista de 17 anos caiu durante uma apresentação em Guaratinguetá. A jovem se desprendeu do teto do circo de pelo menos 3 metros. Ela não sofreu ferimentos graves e teve alta do Hospital Regional em Taubaté após ser submetida a exames. De acordo com a nota divulgada pela Prefeitura de Guaratinguetá, a estrutura usada pela atração é de responsabilidade dos donos do circo. Fica agora com a previsão do tempo. São José dos Campos, a mínima 13 graus e a máxima 24. Em Tremembé, 14 graus e a máxima 26. Lorena, mínima de 15, máxima 26. E em Ilhabela, a mínima é de 17 e a máxima 21 graus. Fique com a segunda parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos falando aqui sobre a idade, né? A idade que traz aí geralmente algum tipo de problema com relação, né, à memória, com relação até à própria agressividade. E nós estamos contando aqui com a fisioterapeuta Maria Gorete dos Santos, que atua nessa área de idosos, né? E tem nos trazido aí informações muito importantes. Nós agora vamos atender aqui o capítulo da prevenção, Gorete, por favor. É possível, por exemplo, alguém, já na faixa dos 50 anos, começar a se preparar para empurrar lá para diante esse alemão danado? Na verdade, isso teria que ser bem antes, né? Porque a partir dos 40 anos, o corpo já começa a dar sinais. Já começa a perder força muscular, a visão já não é a mesma, né? Tudo já começa a ficar um pouco mais devagar no corpo. Então, o metabolismo diminui. Então, a gente já tem que começar a prevenir bem antes. Acho que a partir dos 30 já tem que começar a fazer exercício. Para prevenir não só... Porque o Alzheimer, na verdade, prevenção... Seria assim, na parte cognitiva, né? Você tem uma reserva cognitiva, a pessoa que estuda mais, tem uma reserva cognitiva maior, então ela consegue manter por mais tempo. Mas não que isso vá prevenir totalmente, né, a doença, porque algumas doenças, né, alguns casos de Alzheimer são hereditários e não são por fator da própria idade. Da propriedade a partir de 80 anos. Quem teve gente com Alzheimer na família tem que ter mais cuidado? Tem que ter mais cuidado, porque pode ser hereditário, sim. E daí ele vem antes dos 80 anos, vem por volta de 60 anos, você já tem os sintomas. Mamãe repetia muito coisas lá atrás, do passado, da infância, né? Mas coisas recentes ela não tinha, assim, tanta lembrança. Sim, porque a área do cérebro que eu guardo, a memória remota, antiga, é diferente da HD? É diferente da área da memória recente, então eu não consigo mais gravar. Então, o que está lá, por isso eu falei, né, da reserva cognitiva, o que está gravado permanece por mais tempo. Ela não consegue associar as coisas mais novas, mas o que está gravado, ele permanece ainda por um bom tempo. E o fato dela ter tido esse problema, eu já sou necessariamente... Depende da idade que ela começou a ter esses sintomas, entendeu? Mas no caso da diabetes, prevenção... por exemplo. Isso, diabetes. No caso da prevenção, não só do Alzheimer, questão que a gente está falando agora, mas das próprias as doenças né, osteoartrose,
de joelhos, posso começar a prevenir já com 30 anos, faço exercício físico. E outra coisa também muito importante é na hora dos exercícios para idosos. Temos que ter profissionais especializados nessa área, porque não é a mesma coisa que eu dar exercício para uma pessoa de 30 anos que está saudável, para o idoso de 60, 70 anos. Ele pode ter um diabetes, ele pode descompensar na hora do exercício, ele pode ter problema de pressão alta, né? Que mais que ele pode ter? Osteoporose, uma doença muito importante que a gente tem que esfarela o osso. Esfarela o osso. Se eu dou um exercício de um impacto um pouquinho maior, eu posso fraturar na hora do exercício. Que loucura. Então, eu tenho que estar muito bem preparado para atender. Por isso que eu bato na tecla. Há uma falta de preparo de profissionais para atender essa demanda de idosos. Gorete, esse papo de sair da rotina, de escrever com a mão diversa daquela que nós somos né, usuários, de procurar fazer um outro caminho diferente. Isso tem alguma lógica ou é papo furado? Tem lógica, sim. Tem estudos assim, porque eu começo a ativar áreas do cérebro que são preguiçosas, vamos dizer assim. Que a gente tem um hemisfério todo bobo que não usa. O cérebro é um pouco preguiçoso. Quando você fratura um braço, que é o seu dominante, a dificuldade você não quer escrever com o outro. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de aprender, mas eu não quero. Eu sou um pouco preguiçosa, entendeu? Mas o cérebro tem a capacidade, sim, a gente fala isso que é neuroplasticidade. Um paciente que teve um AVC, ele não vai voltar totalmente ao normal, dificilmente. Às vezes eu consigo, depende do grau de acometimento cerebral. Mas eu consigo fazer com que brote neurônios acessórios que vão fazer a mesma função daquele que foi lesado. Quando a gente fala em fisioterapia, pelo menos comigo, né, vem à cabeça massageamento, vem bastante. Vem pilates. Isso ajuda para o idoso? Ajuda, mas a fisioterapia abrange uma área muito grande. É uma área cardiovascular, fisioterapia geriátrica, uroginecológica. Então, tem uma gama muito grande. A geriatria é mais recente um pouco. A gerontologia, que estuda os aspectos como um todo, é mais nova ainda. Mas ajuda bastante. Acho que se todas as pessoas pensassem no caráter preventivo, começaria os exercícios bem antes do que quando já está com algum tipo de lesão. Essa parte, digamos assim, de atendimento clínico, né? de quem sabe, essa manipulação, exercício de pilates, a rede pública não oferece isso? Não oferece, é só o básico mesmo, é a fisioterapia geral, né? O generalista. E é uma demanda muito grande de pacientes para pouco profissional. Quer dizer, essa generalista é quando o cara quebra o braço, aí vai lá e faz uma... Isso, é tipo médico clínico geral. Ele entende de tudo. Faz. Isso, ele entende de tudo um pouco, mas especializado mesmo são poucos profissionais. O que você recomenda, por exemplo, para mim não dá mais tempo, já estou com 65, mas para a garotada que está assistindo agora, está lá pela faixa dos seus 25, 30 anos, o que é recomendável começar a fazer para... Atividade física, os cuidados básicos de sempre que a gente bate, né? Atividade física, não sedentarismo, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas ou então nem consumi-los, cigarro, a alimentação, que é muito importante, né? Uma alimentação balanceada. E a gente tem que pôr na cabeça assim, saúde não é ausência de doença. Eu posso muito bem ter uma doença tipo, sei lá, um diabetes e conviver com ela até o final da minha vida. Eu seria um idoso saudável? Sim. Ele convive com aquela doença dentro dos seus limites. Ele disciplinado, ele faz as suas dietas, ele faz uma caminhada, ele faz o controle da glicemia, seria um idoso saudável. Saúde não significa ausência total de doença, não. Bom, a Maria Gorete dos Santos, fisioterapeuta, conversou hoje conosco, trouxe conselhos muito importantes, né, para a gente começar a preparar, né, para ter uma velhice saudável e não ter medo de envelhecer. Não tenha medo de envelhecer, porque faz parte da natureza humana. Gorete, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom conversar com ela. Nesta edição você viu Caçapava se mobiliza em campanha de educação no trânsito. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo são vítimas de uma doença silenciosa. Cidade de Natividade da Serra tem o maior índice de analfabetismo na região. E na série O Trabalho do Futuro, você acompanhou os avanços tecnológicos na montagem de transportes coletivos e cirurgias robóticas. Estes são alguns dos destaques mais importantes dessa edição.
Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até a próxima!